Como terei sucesso amanhã se eu negligencio hoje, se eu deixo para depois as coisas importantes? Como conquistarei o mundo se eu não leio nem estudo, não dou importância para uma das coisas mais importantes que nós possuímos, que é o conhecimento? São com estas palavras que dou prosseguimento a esse projeto belíssimo, focados, Clube do Livro, em que realmente nós focamos, nós paramos diante deste mundo turbulento para lermos diversas obras, livros, e com as sugestões de vocês, já agradeço, com os comentários, compartilhamentos, aqui nos mantemos motivados para continuar. Até então falávamos sobre direito natural. Vamos dar uma pequena pausa no princípio da razão prática e vamos valorizar a nossa literatura brasileira. Boa noite, com imensa satisfação que mais uma vez aqui estamos, com o apoio de todos e dando continuidade a esse projeto. Convido a você a focar. Vamos focar? Vamos focar no mundo da leitura. Certamente isso nos ajudará bastante. Nos encontros anteriores falamos do direito natural. Vamos dar uma pequena pausa do que até então falávamos sobre o princípio da razão prática, alinhando as coisas do dia a dia, as coisas rotineiras, né, coisas práticas, né, através desse ensino. Hoje vamos valorizar a nossa cultura, a nossa literatura brasileira, para ser mais específico. Vou saber comentar essa grande obra deste grande escritor. Essa obra, a obra em respaldo, foi escrita, começou a ser escrita em 1889 e publicada em 1900. Trata-se da sua terceira obra, com o tema romance, como também predomina algumas ferramentas literárias como a ironia e a intertextualidade, fazendo referência aí a uma outra grande obra do Shakespeare, né? Esse grande escritor inglês, que foi escrita em 1603, que também predominava o romance, né, a ironia, né, e também o ciúme, né? Essa obra que eu vou falar hoje predomina muito o ciúme, e eu vou saber também comentar, né, a partir de casos práticos, esse tema tão pertinente também nos dias atuais, chegando até a casos extremos. Então você é nosso convidado. Caríssimos, essa obra é sensacional, você vai se deliciar, né? Você vai até identificar muitos traços, vai saber usar do humor, né? Muitas cenas, né? Cômicas, os próprios personagens mesmos, o seu modo de falar, as suas decisões, né? Situações inusitadas nos fazem a reagir dessa forma cômica, mas também como eu falei, a presença do ciúme, né? Tem a tragédia, enfim, eu já estou dando aqui, né, spoilers, tá certo? Então vamos dar início, como eu disse, né, faz referência a essa grande obra, né, de Shakespeare, que se chama do Shakespeare, Otelo, o Mouro de Veneza, que também identificava alguns elementos do sentimento humano, como o ciúme, a traição, a vingança, a inveja. Nesta se baseia numa história em que o próprio narrador é o personagem principal. Não matar vocês de curiosidade, não. Trata-se desta grande obra do grande escritor Machado de Assis, Dom Casmurro, e ele explica esse nome. Essa obra riquíssima, né? É a terceira obra na chamada trilogia realista, né? Que trata-se do romantismo. E esta grande obra, na sua primeira parte, e aqui eu vou deixar claro, o próprio narrador da história é o próprio personagem principal. E os críticos, eles diziam que é uma obra diferenciada, né? Porque trata-se de um narrador que conta uma história em primeira pessoa, e dizem os críticos que isso
torna a própria história, o próprio enredo impreciso, com informações imprecisas e passíveis de ser alteradas, já que é o próprio narrador que faz às vezes do personagem principal, então ele vai ter essa liberdade de alterar e fácil de alterações, até porque a própria pessoa que está ali contando os fatos, o Dom Casmurro, que na verdade é um carioca chamado Bento de Albuquerque, 54 anos, 50 e pouco anos, que conta a sua história, que nas suas palavras queriam unir as duas pontas da sua vida, ou seja, ele queria fazer uma certa ligação da sua mocidade, da história da sua mocidade, com a sua atualidade e a sua meia-idade. E ele começa a justificar o título desta obra, que ele conta para outra pessoa, então ele quer justificar o título daquela história, daquela história que ele mesmo passou. E ele diz, na sua primeira parte, que ele buscou esse nome através de um acontecimento inusitado, quando, de uma viagem de trem, ele se depara com um poeta, né, recitando suas poesias, e ele começa a puxar assunto com esse poeta, ele começa a falar sobre sua vida. Num certo momento, ele, levado pelo cansaço exaustivo daquela viagem de trem e por certa monotonia das insistentes recitações da poesia daquela pessoa desconhecida até então, começa a cochilar, e aí o poeta começa a proferir insultos, dentre eles a alcunha, ou seja, o apelido de Dom Casmurro, que é aquela pessoa teimosa, inconsequente e solitária. Então, trata-se aí de uma alcunha, de algo que pegou, os vizinhos começaram a chamar ele por este nome, os amigos, e prossegue a história quando o próprio personagem, o próprio narrador, Bento, o Bentinho, quando ainda era moço, ouve a conversa da sua mãe, Dona Glória, com um agregado, com a pessoa que morava de favor na casa, chamado José Dias, e eles conversavam a respeito dele, e ele escutava a conversa, e essa conversa era sobre a sua aproximação, o seu desejo, a sua relação para com uma moça chamada Capitu, né, filha do senhor Pádua, e a mãe não aprovava, né? Até porque é uma situação inusitada. A mãe havia prometido a Deus que se nascesse um segundo filho, porque ela perdeu o primeiro, haveria de torná-lo padre, haveria de enviá-lo para o seminário. Então, imagine só no Segundo Império, ainda predominante bastante as práticas religiosas, e a mãe havia feito essa promessa, estava num beco sem saída, e a reação do Bentinho não poderia ser outra, ficou indignado com a denúncia, nas palavras dele, do agregado José Dias. Foi tomar satisfação. Então a história prossegue com a indignação do Bentinho. Ele começa a arquitetar uma maneira de fugir da promessa feita pela mãe, mas é inevitável, ele vai para o seminário. Lá ele conhece aquele que viria a ser seu melhor amigo, o chamado Ezequiel Escobar. E aí ele se conhece, a Capitu fica, né? Mas antes disso eles se despedem. Ele se despede de Débora com um beijo e diz
que retornaria para se casar com ela. Veja a situação de drama mesmo, já começa a vir o drama deles dois. A Capitu chegou até a conhecer, né, o melhor amigo dele no seminário, o Ezequiel Escobar, e ela começa a estreitar relações com a Dona Glória, que até então não aprovava a relação dela com o Bentinho. E acontece de dar certo, né, essa relação, e aí ela começa a tentar se esquivar da promessa que ela fez. Então, ela conversando, né, quem poderia ajudar ela, né, nessa situação toda. E quem encontra a solução é o melhor amigo do Bentinho, o Ezequiel Escobar, e ele afirma, né, nas suas ideias mirabolantes, e dizer que a Dona Glória tinha prometido um sacerdote a Deus, mas não era precisamente o Bentinho. E com essa ideia, né, ela acaba renunciando drasticamente à sua promessa, e posteriormente eles comemoram, ele volta para casa, eles planejam o casamento. O Ezequiel posteriormente ele também sai do seminário e se casa curiosamente com a melhor amiga da Capitu. Então se formam em dois casais. O casamento é realizado em 1865. Lembrando que toda essa história decorre entre os anos 1857 a 1875. Então eles se casam em 1865, 1865. E o Ezequiel se casa com a Sancha, que é a melhor amiga da Capitu. Então tudo isso acontece, né, naquele lugar, né, no Engenho Novo, que é o bairro lá da zona norte do Rio de Janeiro, na famosa rua de Mata Cavalos, e que viria a ser os Felizes para Sempre, né, formado aí pelos dois casais. Começa a felicidade dar lugar às dificuldades, ao drama, aos primeiros dramas, né? Entre eles, o primeiro deles é a questão da dificuldade do Bentinho mais da Capitu ter um filho, né? O mesmo não acontece com o outro casal, Ezequiel Escobar, com a Sancha, que tiveram uma menina, né, chamada Capitulina, né? Um nome semelhante aí à esposa do personagem principal. Mas aí, diante de muitas tentativas, finalmente nasce o primeiro e único filho do personagem principal, que vai se chamar Ezequiel, retribuindo aí a homenagem, né, do amigo que havia colocado o nome da sua filha, colocado o nome aí, o mesmo nome da esposa do Bentinho. Segue a história, os casais passam a viver intensamente. E dali a história conta que o Bento, o personagem principal, já nota uma semelhança muito grande do seu filho Ezequiel com seu amigo Ezequiel Escobar, que aqui eu vou chamar de Escobar para não confundirmos. E o Escobar é um excelente nadador, e uma de suas viagens ironicamente, ele morre afogado. Então, o que era felicidade dá lugar, né, aos primeiros dramas, né? O primeiro foi a questão de eles não conseguirem ter filho e posteriormente ter. E esse segundo drama, que na verdade é uma tragédia, a morte de seu melhor amigo. E não bastasse todos esses dramas e essa tragédia com seu melhor amigo, a extrema desconfiança de Bento de Albuquerque, Bentinho, para com seu filho Ezequiel, que se parecia muito com seu melhor amigo, agravou em várias discussões. Eles foram para a Europa, né, ele e a Capitu, para poder encobertar toda essa situação. Eles acabaram se separando, a Capitu permanece na Europa, ele volta para São Paulo e seu filho tenta reatar relações
se aproximar dele, ele não deixa, não abre nenhum espaço de estreitar relações devido a essa extrema desconfiança. Segue vida, né? O Ezequiel, ele trabalha com arqueologia em Jerusalém e por meio destes trabalhos ele infelizmente contrai uma doença, a febre tifoide, e morre desta doença. E qual seria então outro destino do Bento de Albuquerque, se não a solidão? Conta ainda, antes de tudo isso, que em sua tentativa de relação com o pai, ele encontra o pai no escritório com a xícara de café em que continha veneno. Não conseguiu tomar essa xícara de café e, ao ver a intromissão do filho, ele tenta até matá-lo. Então, várias e várias situações lamentáveis e dramáticas, e consequentemente a tragédia ganha espaço nesta obra que até então era enriquecida aí com momentos felizes. Eu já comentava na aula passada, apesar de não ser assunto que inclui mais o direito e aqui mais literatura, mas como eu disse, eu haveria de comentar pela perspectiva realista. Então, realmente, quando se há essa ruptura, né, pegando aí o princípio da razão prática, de deliberar, de raciocinar e depois fazer o julgamento, depois agir, né, as coisas andam de forma mais efetiva, de forma a dar mais resultados benéficos. Mas quando se age por emoção, claro, não estou aqui dizendo que ele também, pela extrema semelhança, não podemos ser também pacifistas ao extremo de não averiguar, mas ao ponto de tentar suicídio, de ignorar seu filho, né? E, enfim, são temas delicados nos dias de hoje, né? Porque eu digo isso porque uma coisa leva a outra, né? Claro, não podemos pegar casos isolados, mas realmente o extremo ele só acontece quando não tratado pequenos atos. Então, quando a gente observa o atlas da violência, né, o último estudo na década de 2007 para 2017, houve um aumento muito grande quanto à violência contra as mulheres. A taxa de homicídio aumentou 20%, mais de 20%, em 17 unidades da federação. E nessa pandemia, então, aumentou muito o crime de violência doméstica, porque o crime passional está alinhado aí à violência doméstica também. Agradeço a companhia. Na próxima aula iremos dar continuidade através da ópera de Shakespeare, Otelo, o Mouro de Veneza. Vocês vão perceber também alguns sentimentos humanos, como o ciúme, a traição, a vingança, também presente nesta obra. Agradeço pela companhia, pelas sugestões, pelos comentários, enfim, isso só nos motiva a continuar. Uma boa noite, estamos juntos. Clube Focados.